Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 4 de maio de 2021, terça-feira, e eu sou Júlia Stanzioni. Digo para vocês, 12 milhões de pessoas já vacinadas aqui no estado de São Paulo, e juntos a gente confere muita informação aqui no Jornal da Rede Alesp e a gente traz tudo para você. O Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. A gente fala hoje sobre projetos de lei que tratam sobre a saúde e proteção de animais. A gente fala também por aqui sobre o incentivo ao produtor rural. Outro assunto importante que a gente aborda por aqui é a Semana Paulo Freire da Educação e a importância de Paulo Freire para a educação brasileira e os desafios nesse momento de pandemia. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Abrimos o nosso jornal falando agora com o repórter Fábio de Lima, que sempre traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Fábio, tudo bem com você? Bom dia, Júlia. Bom dia, espectadores do Jornal da Rede Alesp. Comigo tudo bem, com você, Júlia? Tudo em ordem também. Eu sei que você acompanhou também um evento do ILP-FAPESP, não é? Ciência, Inovação e Tecnologia Quântica, Fábio. Conta pra gente sobre isso. Exatamente, né, Júlia? O ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação, ele ocorre todos os meses, né? E ele reúne cientistas, especialistas, né, sobre algum tema de importância para a sociedade paulista, para o Brasil e até mesmo para o mundo, né? Isso, por exemplo, na edição do mês passado, eu já estive aqui no Jornal da Rede Alesp falando sobre o futuro da Amazônia, que foi discutido, né, no evento do mês passado, com especialistas, com cientistas, meio que falando sobre o planejamento, né, da Amazônia aí no futuro, o quanto o Brasil deve saber explorar melhor essa reserva natural incrível que nós temos aqui no nosso país. E o assunto de discussão ontem, né, foi as tecnologias quânticas emergentes, Julie. A necessidade do Brasil em ter computadores quânticos, né, que podem acelerar cálculos que hoje levariam milhares de anos, assim como a necessidade de o país desenvolver sistemas de comunicação baseados em criptografia quântica, né, e sensores ultra precisos, né, que deverão ser usados em larga escala nos próximos anos, em setores como a própria comunicação, mas também como a agricultura, a área da saúde, né, fazem que esses cientistas, né, esses físicos, ontem era uma banca formada por físicos, né, analisem o que há de ser feito e como ser feito, né, Júlia? Porque para o desenvolvimento dessas novas tecnologias é preciso também investimento, dinheiro, né? Sim. Então, de onde vai sair esse dinheiro para se investir em ciência? Que você sabe, nós sabemos que, infelizmente, no Brasil não se investe tanto em ciência quanto deveria, né? E neste momento, o Júlio, pela palavra desses físicos, desses cientistas que palestraram ontem nesse evento do ILP FAPESP, existe uma revolução tecnológica sendo feita no mundo, né? Então, vários países, né, estão nessa corrida para desenvolver computadores quânticos, computadores cada vez mais potentes. Isso é um investimento estratégico por parte desses países, né? Muitas empresas privadas estão fazendo parcerias com universidades nesses países. Então, existe essa corrida e o Brasil não pode ficar de fora. Júlia, no passado, o laser, por exemplo, os aparelhos de ressonância magnética, os CDs, os DVDs, os chips de computadores, os leitores de código de barras, o GPS, tudo isso só foi criado devido à tecnologia quântica. Sem ela, nada disso existiria.
Atualmente, Júlia, a criptografia, por exemplo, o que faz que eu envie uma mensagem para uma outra pessoa, ou uma instituição financeira envie uma mensagem para outra pessoa, e essa mensagem só possa ser lida, só possa ser assimilada pelo próprio destinatário, ela não pode ser interceptada no caminho por um outro sistema digital, isso só ocorre pela criptografia que existe graças à tecnologia quântica. Então, resumindo, Júlio, tudo isso foi discutido ontem, porque é o futuro do mundo. Na verdade, já é Sim. o presente, é o futuro. O Brasil não pode ficar fora disso. Os países que desenvolverem esses computadores mais potentes, com tecnologia quântica, para você ter uma ideia, só um exemplo aqui bem rapidinho, viu, Júlio? Hoje em dia, o computador mais potente do mundo, o computador convencional mais potente do mundo, determinado cálculo matemático que ele leva 2 dias para resolver, um computador quântico consegue resolver em 3 minutos. É muito Então, rápido. muito rápido. Então, para você ver que os países que tiverem a tecnologia de desenvolver esses computadores, desenvolver os sistemas, né, que estão ali nesses computadores, esses países vão ter um avanço tecnológico em comparação aos outros países gigantesco. E você sabe, avanço tecnológico é sinônimo de avanço econômico, é sinônimo de avanço social, e assim vai, né, Júlia? Então, eu quis trazer essa informação aqui para os nossos espectadores, porque eu acho de grande valia que a gente fique mais atento a isso e que, dentro do possível, que a gente cobre das autoridades para mais investimento em ciência aqui no Brasil. É muito importante mesmo essa repercussão, Fábio, justamente pelo que você falou, né? A ciência e a tecnologia, ela já faz parte do nosso dia a dia e é importante que o Brasil esteja atualizado nesse sentido e é por isso que o ciclo ILP-FAPESP é o sucesso que é aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, justamente por trazer a discussão de ciência e tecnologia aqui para o nosso parlamento, né, Fábio? Exatamente, Júlio. E toda vez que eu cubro esse evento, vêm cientistas que são renomados no mundo todo. Ou seja, nós temos cérebros pensantes, né? Nós temos cientistas, pessoas de total competência. O que falta, às vezes, é investimento nas instituições brasileiras para que esses cientistas usem o conhecimento deles em prol do nosso país e não tenham que viajar para fora para trabalhar em entidades internacionais. Antes da gente continuar o nosso papo, Fábio, falando para quem está em casa, que estava acompanhando o Congresso de Comissões pela TV, passa agora a acompanhar também a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Fábio, eu já tive a oportunidade de conversar com o diretor-presidente da FAPESP algumas vezes, o professor Pacheco, e ele fala sempre da importância desse diálogo contínuo FAPESP e Assembleia Legislativa de São Paulo, justamente por uma questão que você abordou anteriormente, né, da continuidade das pesquisas e o quanto é preciso esse investimento nas pesquisas e por isso que tem dado muito certo essa conversa e essa relação Alesp e FAPESP, porque a Alesp sabe muito bem o quanto é importante a FAPESP, não só para o estado de São Paulo, mas também para a produção científica no Brasil, Fábio. Exatamente, Julia. Acaba até compartilhando, né, o que está sendo estudado nesse momento com os nossos parlamentares. Quando eu falo que precisa mais de investimentos, eu acho que a base de tudo é que os nossos parlamentares saibam o que os cientistas brasileiros estão estudando, quais são as tendências, quais são as necessidades. É isso mesmo, Fábio. Além disso, né, eu sei que você acompanha sempre o ciclo do ILP-FAPESP e sei também que você gosta muito dessa área acadêmica e sempre nos seus programas, tanto a Alesp Conecta quanto Conexão Legislativa, também você traz muito dessa sua experiência acadêmica também. Você já sabe o que eu vou falar, né? Gosto do spoiler para levar para quem nos assiste nesse momento. Quais são as novidades dos programas que você tem gravado, Fábio? Olha, Julie, ontem eu gravei uma entrevista com o Hélio Junqueira, que ele é um engenheiro agrônomo, ele é professor, acho que da Universidade Federal do Paraná, e o assunto foi alimentos convencionais e alimentos orgânicos. Qual que é o futuro da nossa alimentação?
E esse professor ele deixou muito claro o seguinte, Julie, nós avançamos muito com a alimentação, a produção em larga escala, mas uma produção que hoje os alimentos fazem mal para a nossa saúde. Então, por mais que a gente tenha quantidade de alimentos, a gente não tem mais qualidade nos alimentos. Então, é preciso encontrar um meio termo. Só produção orgânica nós não temos em larga escala. Só essa produção de alimentos convencionais em larga escala, nós estamos prejudicando a nossa própria saúde. Então, eu gravei um Alesp Conecta que irá ao ar na Rede Alesp nos próximos dias, falando desse assunto, o professor explicando na avaliação dele como se deve chegar a um equilíbrio ali, a um meio termo, né? É, muito importante, é por isso que nós temos essa gama, né, de programas aqui na grade de programação da Rede Alesp, tanto a Alesp Conecta quanto Conexão Legislativa, justamente para a gente trazer vários perfis, né, de entrevistados. O Conexão, geralmente, a gente conversa com prefeitos, secretários municipais, não é? Um outro ponto que eu gostaria de destacar contigo, Fábio, é que nós ouvimos recentemente de mais de 1,5 milhão de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina, Fábio. A gente tem falado sempre aqui o quanto é importante as pessoas terem essa imunização. Então, rapidinho para a gente finalizar, Fábio, gostaria que você desse também esse recado, né, de que as pessoas voltem para tomar a segunda dose. Olha, Julie, eu tenho os meus pais que são idosos, eles já tomaram as 2 doses da vacina e eles têm tomado também todos os cuidados quando precisam sair de casa, continuam utilizando máscara, continuam tendo isolamento social. Então, as pessoas não podem acreditar que só porque elas tomaram a primeira dose da vacina, que elas estão imunizadas, que elas não estão. Muito pelo contrário, elas possibilitam dessa forma que de repente uma nova cepa da doença aí, novas cepas apareçam, porque elas não estão imunizadas e mesmo assim muitas delas começam a voltar para as ruas, né? Tá bom, Fábio. Te agradeço a contribuição nesse início de jornal. Durante o nosso jornal, te chamo novamente, tá bom? Tá bem, até daqui a pouco, Júlia. Um bom jornal para nós. Para nós, até daqui a pouco, Fábio. E agora, nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre projetos de lei que falam sobre a saúde e também a proteção de animais. Com o objetivo de garantir mais proteção aos animais, o deputado estadual Murilo Félix, do Podemos, protocolou um projeto de lei que proíbe a colocação de piercings em animais domésticos para fins estéticos. E a gente conversa então justamente agora com o deputado Murilo Félix. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor? Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez, estou bem. Agradeço à Rede Alesp mais uma vez por divulgar para a população o trabalho que os parlamentares vêm fazendo aqui no estado de São Paulo e hoje nesse assunto tão importante que é a defesa dos animais. Justamente sobre a defesa dos animais, né? Eu acabei de falar agora no início da nossa entrevista sobre esse PL que proíbe, então, esse uso de piercings para fins estéticos. Para quem está escutando pela primeira vez, deputado, sobre essa questão, é muito recorrente aqui no estado e no Brasil? Sim, na verdade, eu tenho já avaliado que em todo o território nacional existe várias pessoas que gostam de fazer tatuagem nos seus animais, colocar piercing. E este procedimento, ele causa dor ao animal. E é preciso que nós entendamos que, na verdade, o animal não tem um direito de escolha de sentir isso ou não. A pessoa que é o tutor desse animal acaba fazendo isso apenas por vontade própria. Não tem uma outra justificativa senão estético. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já determinou quais são os 5 princípios básicos do bem-estar animal. E um desses princípios é justamente evitar que o animal sofra dor. E é preciso que a população brasileira, todos nós, seres humanos, tenhamos este conhecimento de que o animal ele é um ser senciente, ele é um ser que sente dor, sente tristeza, sente felicidade, tem sentimentos, e isso precisa ser valorizado. Então, esta lei, ela vem no intuito de respeitar cada vez mais a causa animal, de respeitar os animais, de dar garantia aos animais e de fazer com que a população brasileira, aqui em especial a população do estado de São Paulo, respeite os animais,
não promovendo dor a eles. Nós já temos uma lei federal que fala sobre isso, já temos um projeto aqui na Assembleia que também trata da proibição da colocação de tatuagens em animais, e a lei de proibição de colocação de piercing em animais domésticos, ela vem para complementar e trazer mais garantia à vida dos animais. Outra questão também muito atuante do senhor é com relação à divulgação dos serviços prestados pela Divisão de Vigilância de Zoonoses, né, dos municípios. Às vezes as pessoas não sabem efetivamente o que faz, né, o Centro de Vigilância. Então é importante também ter essa questão, essa divulgação, porque geralmente as pessoas na cidade sabem, escutam sobre a vacinação contra a raiva em cães e gatos, mas vai muito além disso, né? Exatamente. Agora que por um período estava em falta a vacina e agora nós conseguimos fazer essa compra, o governo do estado tem vacina antirrábica, tem feito bom trabalho, o governo do estado de São Paulo, e é preciso que as pessoas tenham a conscientização de que é fundamental que se vacine também contra a raiva. Então, existe agora uma necessidade de divulgação, uma necessidade da população de ter a consciência de que é fundamental que se aplique essa vacina também. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação, esse trabalho para que as prefeituras façam também a divulgação para a população de que existe essa vacina e de que nós temos essa vacina em estoque. A zoonoses, ela é fundamental nos municípios porque ela trata para evitar que doenças dos animais cheguem às pessoas humanas. Então, quando nós pensamos a saúde dos animais, eu sempre tenho dito que quando se trata os animais, também se trata da vida da pessoa humana. Quando as prefeituras investem na saúde animal, investem no controle populacional, investem no controle de doenças dos animais, além de melhorar a vida dos próprios animais, a gente evita que doenças dos animais passem para as pessoas. Então, essa é a importância das zoonoses. E é importante também que as prefeituras criem departamentos de bem-estar animal, porque quando você tem um departamento de bem-estar animal, ele também estará focado, aliás, ele estará focado primeiramente na saúde dos animais. E essa questão vai um pouco além também, né? Nós estamos falando de saúde animal, mas também, como o senhor bem disse, com relação à vacinação. Acaba sendo também uma questão de saúde para o município, não só animal, mas de saúde pública, né? Porque uma questão acaba entrando na outra. Exatamente. Quando se pensa a saúde dos animais, nós estamos também pensando na saúde da pessoa humana. Eu conheço muitas famílias em que os animais acabaram sendo a extensão da própria família, acabaram trazendo consolo para a família. Então, existe uma questão também psicológica. Conheço senhoras que ficaram viúvas e o seu cachorro ou gato é o seu companheiro de todo dia. Conheço senhores que passaram pelo mesmo. Então, hoje, os animais, eles auxiliam as famílias fazendo parte da própria família, trazendo alegria para a família, trazendo um apoio psicológico para a família, e é o que você disse é verdade. Além disso, quando há um investimento na saúde dos animais, a gente consegue evitar que as doenças dos animais passem para as pessoas. Por isso é fundamental que quando se pensa saúde pública, é fundamental que também seja analisado e também que haja investimentos na saúde dos animais. Quando se trata dos animais, também se trata e cuida da saúde da pessoa humana. Um outro assunto que eu quero abordar com o senhor é com relação aos maus tratos aos animais. Também tem um PL da sua autoria que institui em todo o estado de São Paulo a campanha de divulgação dos números do Disque Denúncia, não é? Primeiro, o quanto é essencial que as pessoas e a sociedade façam essa denúncia contra os maus tratos animais. Olha, quanto mais nós divulgamos os maus tratos, cada vez mais será visível para a sociedade o que tem acontecido. É fato que nós temos uma conscientização, a população cada vez mais está valorizando os animais, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para que nós possamos
alcançar o que nós almejamos, o que nós desejamos. Realmente, nós temos diversos casos de animais que são maltratados dentro de uma casa e ninguém fica sabendo, ou às vezes o vizinho fica sabendo e denuncia. E este trabalho de denúncia, ele inclusive aumenta então a conscientização das pessoas. Nós já temos um sistema muito louvável do próprio governo do estado, que é uma referência no país, que é o DEPA, onde a pessoa pode fazer um boletim de ocorrência eletrônico contra maus tratos pelos animais. E isso já foi um grande caminho. Precisamos elaborar leis que aumentem as punições para quem faz maus tratos aos animais, aumentar também a obrigação dos poderes públicos municipais de ter realmente um departamento de bem-estar animal, de ter uma guarda municipal com bons equipamentos, focada no resgate de animais e no combate ao crime ambiental e ao crime contra animais. Tudo isso precisa ser feito e eu tenho certeza que nós aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já temos debatido bastante de como elaborar leis para que possamos respeitar cada vez mais os animais. É um caminho. Esse projeto de lei do senhor, enfim, está em análise nas comissões aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para quem nos assiste nesse momento, com relação às clínicas, hospitais veterinários, estabelecimentos aí de vendas e produtos para animais, como que fica com relação justamente a essas questões de denúncia? Por exemplo, um animal chega lá, o dono leva para tomar um banho ou para alguma coisa e se identifica que esse animal tem algum hematoma, possa ser de maus tratos. Como é que funcionaria, então, essa questão com essas clínicas e hospitais veterinários? Olha, haverá de acordo com o nosso projeto, haverá determinação do governo do Estado para deliberar quais seriam os métodos de denúncia. Então, essa denúncia poderá ser feita através da internet, do próprio site do governo do Estado, poderá ser feita através de aplicativo, através de um relatório enviado direto para o Poder do Estado, ou até mesmo, isso é claro que depende de uma avaliação do governo do Estado, mas poderiam ser denunciados direto para a Prefeitura, ou para a Guarda Municipal, ou para a Polícia Militar. E nós temos um departamento da própria Polícia Militar que trata dos crimes ambientais também. O que nós temos em mente é que esse projeto ele dá um passo para que haja uma deliberação do Estado encontrando uma solução. Então, com a aprovação do projeto, aí caberá ao governo do Estado fazer uma análise junto à Assembleia, junto às prefeituras e também aos órgãos de proteção aos animais, com grandes associações que nós temos no Estado, e também o CRMV, que é o Conselho da Medicina Veterinária, para que nós possamos avaliar a melhor forma e mais eficiente e que também garanta o segredo e a proteção daquela pessoa que faz a denúncia, para que nós possamos realmente ter o conhecimento real da quantidade de animais que são maltratados no Estado. Ou seja, aprovando a lei, caberá ao governo do Estado identificar os métodos mais eficientes para que seja feita as denúncias. Perfeito, deputado Murilo Félix. Agradeço a sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp, sempre às ordens com o senhor. Muito obrigado, agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes, aqueles que acompanham a TV Alesp, que é uma TV muito renomada, que tem um trabalho muito eficiente na divulgação das atividades parlamentares. Contem com o meu mandato e também com o meu trabalho enquanto defensor dos animais. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Bom trabalho. O Brasil registrou 1.059 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou, nesta segunda-feira, 408.829 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.375. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 16%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, consolidados às 8 da noite desta segunda-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde.
Essa foi a menor média móvel de mortes registradas desde 25 de março, quando ela estava em 2.276, em plena ascensão naquele momento. O ritmo atual de queda, no entanto, está se mantendo em menos 16% pelo terceiro dia consecutivo e não ficou abaixo de menos 20% nas últimas semanas. É pouco se comparado ao ritmo de crescimento que a curva apresentou em março, por exemplo, com altas que ultrapassaram mais de 50%. O país completa agora 48 dias seguidos, com a média móvel de óbitos acima dos 2.000 mortos por dia. Já são 103 dias no Brasil, com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. A cidade de Diadema, na Grande São Paulo, começa a vacinar contra a Covid-19 os idosos de 61 anos hoje, terça-feira. No município, o adiantamento do calendário de vacinação começou ontem, segunda-feira, quando a primeira dose da vacina foi aplicada na população com 62 anos. Na quarta-feira, dia 5, será a vez dos idosos de 60 anos. Pelo calendário do governo de São Paulo, o início da imunização do grupo ocorrerá a partir desta quinta-feira, dia 6 de maio. Em Diadema, na segunda-feira, ontem, dia 3, foram vacinados idosos de 62 anos, hoje, idosos de 61 anos, na quarta-feira, amanhã, idosos de 60 anos, antecipando aí na Grande São Paulo, e acontece desde o dia 1º de maio, no sábado. Cidades como Franco da Rocha, Francisco Morato e Osasco começaram a imunização também do grupo. No domingo, dia 2, foi a vez de Santo André e São Caetano do Sul, também no ABC Paulista, de começarem o agendamento para aplicar o imunizante no grupo. Em seu novo horário, agora, à 13h, o Tribuna Virtual desta segunda-feira contou com a participação dos deputados Carlos Gianazzi, do PSOL, e também da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Veja a nossa reportagem com a Tayana Conrad. Educação, vacinação dos servidores, CPI da Covid no Senado Federal e os trabalhos na Alesp foram destaques do Tribuna Virtual desta primeira segunda-feira de maio. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, pediu que as secretarias de Educação Municipal e Estadual reparem as falhas no sistema de vacinação dos servidores públicos. Que os entraves burocráticos sejam resolvidos imediatamente, porque essas professoras estão sendo penalizadas, né? Então, a secretaria tem que resolver isso. Aliás, as duas secretarias devem conversar de uma forma mais efetiva para que não haja danos aos professores, demora, espera. Então, eu faço aqui essa exigência, que a SEDUC resolva essa situação. O parlamentar também aproveitou o espaço para pedir urgência na votação do projeto de lei complementar 22 de 2020, que suspende os efeitos do Decreto 65021, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado. O governo tem que aprovar imediatamente para que a gente coloque fim a esse confisco, a esse assalto que é feito pelo governo estadual, prejudicando milhares e milhares de aposentados e pensionistas em todo o estado de São Paulo. É grave a situação. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, se posicionou contra a CPI da Covid-19 no Senado Federal. Eu também sou crítica do presidente, mas eu entendo que é necessário manter a racionalidade até mesmo na crítica. Então eu venho chamando atenção para os excessos que essa CPI está praticando, sobretudo porque agora tem se limitado em colecionar frases do presidente. A parlamentar também falou sobre alguns temas que serão abordados durante a semana aqui na Alesp. Entre os projetos que vão ser debatidos está a proposta de lei 596 de 2020, que divide a fiscalização e inspeção dos abatedouros e frigoríficos no estado. O que o projeto propõe? Propõe uma autorregulação. As empresas poderão contratar veterinários para ajudarem na inspeção. E aí os fiscais só ficam incumbidos da fiscalização. Com isso, não vai ser necessário contratar tanto funcionário público. Haverá uma desburocratização do setor. Porém, alguns técnicos, o deputado Dávila
inclusive, entendem que essa mudança pode prejudicar os pequenos, porque não conseguiriam mais se adaptar ao sistema federal, teriam mais dificuldade, haverá uma incompatibilidade do sistema estadual com o federal. Então, assim, esse projeto está em debate na casa, é importante que as pessoas saibam para que possam se manifestar. As capitais dos estados brasileiros estão recebendo as vacinas da Pfizer. A primeira remessa do imunizante chegou ao país na última quinta-feira com 1 milhão de doses. Por questões de logística e também de condições do próprio fabricante, que exige um armazenamento entre menos 75 graus Celsius e menos 15 graus Celsius, o primeiro lote será enviado somente para as capitais estaduais. Aqui na cidade de São Paulo, a vacina da Pfizer será aplicada no grupo de 60 a 62 anos, que começa a receber o imunizante na quinta-feira, no dia 6 de maio. Cerca de 292 mil pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em todo o estado de São Paulo, ainda não voltaram ao posto de vacinação para tomar a chamada D2, a segunda dose, fundamental para completar, então, aí a proteção contra o novo coronavírus. É o que aponta um balanço da Secretaria Estadual de Saúde, que contabiliza dados consolidados até o dia 30 de abril. Esse número representa um crescimento de 52% em comparação com os 192 mil faltosos que havia em todo o estado em 13 de abril. 9 dias depois, esse contingente era formado por cerca de 271 mil pessoas. O governo do estado diz que, abre aspas, envia lembretes por SMS, mensagens de texto e e-mail às vésperas da aplicação da segunda dose, fecha aspas, e que as prefeituras devem criar estratégias para alcançar, então, essas pessoas. Só na cidade de São Paulo, um balanço atualizado até o último domingo apontava que 109.532 pessoas não haviam comparecido para receber justamente a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Os números do estado e da prefeitura incluem pessoas imunizadas tanto com a Coronavac quanto com a vacina de Oxford da AstraZeneca. Os balanços não disponibilizam separadamente o contingente de faltosos por tipo de vacina. A Secretaria Municipal da Saúde disse por meio de nota que já contratou cerca de 60 mil pessoas para retomarem, então, e tomarem a segunda dose do imunizante pelo serviço chamado de busca ativa. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já com muita mais informação para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.